Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Para aquelas pessoas que são tocadas pelo sofrimento, pela angústia, pela verdadeira desgraça, como assim a entende a comunidade, a Maria Dolores tem um recadinho. Ela diz assim: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em todo momento encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza e inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto ao calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como peça nobre e cara. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A pérola de grande valor e brilho evanescente traz a riqueza através da ostra doente. A água que se submete ao capricho da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Então, nossa Maria Dolores nos adverte que ao invés de nós ficarmos reclamando, achando que nós sofremos muito, que nós estamos assim numa verdadeira desgraça, pelo contrário, nós devemos entender que está tudo certo. Até a natureza paga esse tributo. Todas as benesses advindas da natureza vêm por conta de um desgaste, de um sofrimento, de algum elemento integrante desta natureza. E nós não vamos ser diferentes. Nós temos que progredir, melhorar, por conta desse tributo, que é a dor, que é o sofrimento. Isso não é diferente para ninguém, é igual para todo mundo. Quantas pessoas se deixam envolver num tormento voluntário, através da inveja e do ciúme? Tem pessoa que sofre amargamente porque tem inveja dos outros. Não pode ver o sucesso do outro. Não pode ver a criatura galgar num pedestal um pouco maior do que o seu. Não pode verificar que a pessoa logre um sucesso que ela não conseguiu. E essa inveja mata a criatura. E ela fica, por conta disso, tentando competir com a outra. Deixa de ser espontânea para criar
um problema de graça, gratuito para ela, modificando aqueles paradigmas iniciais, espontâneos, para entrar numa clausura de sofrimento, tentando superar aquela outra criatura. Olha, cada um na sua. Um cresce numa área, o outro cresce na outra. Um tem um talento, o outro tem outro talento. Não vamos estabelecer clima de comparação. A pessoa que se sente diminuída é porque ela é muito presunçosa. Já estabeleceu um parâmetro de comparação. Ela se sente inferior à outra. Por quê? Porque ela acha que ela deveria ser superior, que é uma presunção, porque ninguém é melhor do que o outro. Todos nós temos as nossas limitações. Basta analisar-se. Nós vamos verificar que nós temos nossas limitações. Aliás, seria motivo para trabalhar essa limitação. Não ficar preocupado com o progresso, o sucesso, a grande facilidade do outro. Ele tem essa facilidade. Ótimo, já adquiriu aquela bagagem. Mas talvez ele não tenha a outra facilidade que nós temos. Então, não fazer comparação. Cada um na sua. Nós temos é que nos trabalhar para sermos melhores do que quem? Do que nós mesmos. Nós temos é que ser cada vez como um atleta, vencendo sempre, tentando vencer aquele nível que ele já conseguiu. Bater o seu recorde. Ótimo, é o que nós devemos fazer conosco. Não ter inveja dos outros. Ciúme é outra coisa desastrosa. Tem gente que tem ciúme da outra. Não, às vezes meu filho, minha mulher, meu marido. Ó, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Se alguém pensa que vai dominar a outra, vai ter a outra, reter a outra, ser dona da outra, lê do engano. Cada um na sua. Cada um na sua. Um dia, quando eu me casei, minha mulher falou: Aguinaldo, o que você anda fazendo? Você chega, sai de manhã, volta de madrugada? Você não anda aprontando a minha cabeça? Eu falei para ela: ó, vamos fazer um trato. Isso foi logo que nós casamos, ela veio para cá de Curitiba, não conhecia ninguém. Eu falei: vamos fazer um trato. Você cuida de você e eu cuido de mim. Fica mais fácil. Porque se for para eu cuidar de você, vai ficar complicado. Porque você está aí fora, eu estou fechado lá no consultório, no hospital. Não sei também o que você está fazendo. E se você for ficar preocupado comigo que estou fechado no consultório em outro lugar, você não vai ter calma de trabalhar. Então você cuida de você e eu cuido de mim. E nós já temos 32 anos de casado, até hoje não tivemos problema nessa área. Ela cuida dela, eu cuido de mim, fica mais fácil. Agora, se for para eu, na minha problemática de vida, ficar preocupado com o que ela está fazendo, eu estou ali cuidado. Não vou ter paz mais nunca. Porque eu saio cedo, volto de noite, já tenho o dia inteiro pela frente. Assim é a recíproca. Eu saio cedo e volto de noite, não sabe onde eu estou. Então é mais fácil que cada um cuide de si. E aí fica mais fácil. Esse ciúme desmedido é um desastre. Eu tinha uma cliente que ela foi ao consultório profundamente conturbada na área mental, porque o marido não deixava que ela chegasse nem na janela. Não podia dirigir carro. Ela não podia dirigir o carro. Ele não deixava, porque achava que ela ia sair para algum lugar. Olha, que sofrimento para todo mundo. Então o sofrimento do ciúme é um desastre. Vamos confiar na gente. E se a pessoa também aprontar, problema dela. E aí depois vamos ver o que vai acontecer. Agora, ficar um cuidando do outro, zelo, ótimo, nós temos que zelar por tudo que a gente ama, considera, valoriza, mas não ter ciúmes. São tormentos violentíssimos. E às vezes a pessoa até acha que é um infeliz. Por quê? Porque às vezes não tem dinheiro, porque não tem saúde, às vezes porque desencarnou um parente, porque perdeu um emprego. E a pessoa entra num contubérnio mental muito grande, por exatamente perder esses elementos. E considera um verdadeiro desgraçado, uma desdita profunda.
Mas tem um espírito chamado Delphine de Girardin. Esta Delphine de Girardin foi uma mulher, né, o espírito de uma mulher, que ajudou Kardec na codificação. E ela fala da verdadeira desgraça. Ela fala que tudo isso não é desgraça. A verdadeira desgraça que ela chama a atenção é a alegria, é a situação econômica abastada, os desejos satisfeitos, a indiferença com a mazela humana, o egoísmo. Isso ela considera uma verdadeira desgraça. Porque esses tormentos que nós fizemos referência no começo, como a comunidade, a humanidade entende como desgraça, ou seja, falta de dinheiro, de emprego, perda de parente, isso é tudo transitório, passa rápido. Agora, esses outros elementos que nós mencionamos, traz na trajetória do espírito profundos sofrimentos, às vezes seculares. Então nós deveríamos mais nos preocupar em estar trabalhando em nós esta indiferença para com a mazela humana. Trabalhar mais o nosso egoísmo. Quando nós estamos com todos os desejos satisfeitos, como diz o Emmanuel, sorrindo, alegre, está tudo muito bem, diz o Emmanuel que quem tem os desejos satisfeitos é um desertor da vida. Passa pela vida, mas não viveu. Porque a pessoa, para viver e tirar proveito da vida, ela tem que buscar tormentos, sofrimentos. Porque senão vai passar pela vida e não vai lograr benefício. Ah, mas quer dizer que então a gente tem que sofrer para evoluir? Bom, não de uma maneira masoquista, eu quero sofrer, não é isso. É a pessoa renunciar no final de semana, quando poderia estar com os amigos lá vamos dizer assim, na piscina, tomando uma cervejinha, ou fazendo um churrasquinho, coisa e tal, e para uma favela, ir para um orfanato, ir para um asilo, ir para algum lugar atender as pessoas que precisam, ou ir para casa religiosa. Não significa que a pessoa também tem que abrir mão de tudo que é bom para fazer isso, não, porque se faz isso no sábado, tem um domingo para descansar. Mas pelo menos um tormentinho tem que arrumar para si. Não ficar só naquela mordomia, está tudo bem, tudo colorido. Isso é complicado. Nós precisamos estar nos preocupando mais em estar fazendo alguma coisa no bem. Estar se incomodando um pouco, se preocupando com aquele que precisa de nós, que às vezes está juntinho da gente, a gente nem olha para ele. Problema dele. Problema nosso. Problema nosso. Essa criatura que está pertinho de nós, talvez foi um ente querido, às vezes é uma pessoa muito importante, e nada disso, se nada disso foi, é um filho de Deus. E nós podemos fazer alguma coisa. Não, cada um para si e Deus por todos. Não. Nós podemos ajudar o outro, façamo-lo para o nosso próprio bem. Não percamos a oportunidade de ajudar. A nossa irmã fez uma palestra aqui ontem, falando exatamente das indiferenças que as pessoas têm, às vezes dentro da própria casa. Vê a pessoa num sofrimento, está vendo que ela está sobrecarregada, ou sofrida de alguma coisa, de alguma forma, e não está nem aí. Não, já estou cansado, tenho meus problemas. Isso é com a criatura. Olha, se dentro da nossa própria família nós não nos dedicamos a essas criaturas, o que dirá lá fora? E nós precisamos nos acautelar contra isso. Esta é a verdadeira desgraça. É a pessoa que procura viver aqui atendendo todas as suas necessidades no âmbito material. Quando o que perdura, que é constante, que é eterno, é o espiritual. Então nós teríamos que trabalhar o nosso lado espiritual, buscando agregar em nós as virtudes. Eu fiz uma palestra quinta-feira agora no IPA, e o Navarro até me falou, não, mas você vai lá, mas eu não sei não, com a mudança dos presos, porque no IPA os presos eles entram e saem, não tem aquela turma constante, é uma casa, vamos dizer assim, de finalização de pena. Então, os presos
são muito inconstantes no albergue a essa casa. Então, olha, talvez você não encontre muita gente, porque às vezes a gente fala lá para 30 presos, 20. Eu falei, mas não estou preocupado com isso, eu vou lá falar para um se tiver, e se não tiver, há de ter algum preso espiritual, desencarnado, e que vai me escutar, tá bom, né? Porque tem. Aí eu cheguei lá, tinha 4 criaturas. Eu falei, nossa, tem muita gente. Que bom. Aí comecei a falar. E eu falei, olha, está aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode interromper e perguntar. Uma criatura levantou o dedinho. E eu falei, quem é que você quer saber? Doutor Aguinaldo, era um jovem de 20 e poucos anos. Ele disse assim, e agora? Nós que aprontamos muito, o que será de nós quando a gente morrer? Eu falei, nossa, mas tem tanta coisa para fazer. Você tão jovem ainda, inteligente, com 2 braços, 2 pernas, podendo falar, ouvir, podendo fazer tantas coisas, você vai arrebentar a boca do balão. Mas como assim? Eu falei, olha, o Pedro, discípulo de Jesus, ouviu isso do Cristo, depois passou para a frente. O amor cobre uma multidão de erros. Então você pode amar muito a partir de agora. Aí ele falou assim, doutor, mas não dá para amar essas encrencas aqui, não é? Eu falei, olha, o que está fazendo a dona Ladi, o senhor Arnaldo e a Ângela, que estavam presentes, e são eles, mãe, pai e filha, que comandam esse trabalho, lá no IPA. Toda quinta-feira, esse trio está presente, conversando. Tem uma mesa lá, fartíssima de livros espíritos, que eles levam para lá, estimulam as criaturas a ler, estão sempre presentes, e quando o preso precisa de alguma coisa, eles levam uma roupa, um agasalho, um sapato, um tênis. Então, elas estão sempre lá. Então eu perguntei para ele, o que é que essas criaturas estão fazendo aqui? Não é por uma prova de amor a vocês? Ah, é. Pois então, dá bem para a gente amar nesse padrão, nessa condição dessas criaturas, não dá? Você pode sair daqui, tem milhões de coisas que você pode fazer lá fora. Agora, quando a gente passa a agredir a criatura, ferindo os seus direitos, nós estamos nos comprometendo. Agora, quando nós ajudamos a pessoa naquilo que ela precisa, nós estamos nos favorecendo. Até você tem um exemplo para ele. Vamos imaginar que meu filho tenha feito uma coisa muito errada e eu prometa para ele um castigo qualquer. Mas de repente eu estou esperando a oportunidade de dar o castigo. Tipo assim, pai, me empresta o carro? Não, de jeito nenhum. Você me arruma um dinheiro para tal coisa? Nem pense. É algum castigo, né? E aquele moleque, de uma hora para outra, começa só a fazer coisa certa. E faz coisa certa, e coisa certa, e começa a me ajudar. Está comigo, está participando comigo, está me ajudando. Você acha, disse eu a ele, que seria de bom ouvido que eu lhe desse um castigo nesse momento em que ele está me favorecendo? Ele disse, não, lógico que não. Pois então, assim é Deus. Nós aprontamos muito lá atrás. Haja visto a nossa condição espiritual hoje. E nós estamos aqui, planeta de expiação e provas. Expiação é sal de débito, provas é provar espíritos inferiores. Então nós estamos nessa condição, porque já nos comprometemos na trajetória passada. Agora, qual que seria o melhor caminho para nós acertarmos essas arestas do passado? Fazer o bem. Só o bem. Pronto, está resolvido. Porque se nós estivermos engajados no bem, diretamente, você acha que Deus vai chegar? Não, agora você vai pagar, porque você fez. Deus não vai fazer isso. Eu tenho certeza absoluta. Aliás, a certeza é por leitura das obras espíritas. Os espíritos vão advogar em nossa causa e vão nos aproveitar. Quer um exemplo disso? José Xavier, irmão do Chico Xavier. Ele tinha que passar por 13 anos de cama, tendo um derrame cerebral. E não precisa dizer o que é que essa pessoa vai passar em cima de uma cama com um derrame cerebral paralítico. Quantas injeções,
Quantas internações, às vezes alguma cirurgia, uma úlcera de escara, uma limitação, às vezes dificuldade de falar, e milhões de situações que envolvem uma pessoa dessa. E esse karma de 13 anos numa cama era por conta de atitudes infelizes do passado. E num determinado momento, o José foi chamado pelo Chico. José, você não quer me dar uma mão aqui, nesse trabalho que eu estou fazendo? Não, Chico, eu vou te ajudar. Ótimo, então vamos trabalhar. E ele trabalhou longamente com o Chico no atendimento àquelas criaturas. Aí chegou o dia. Hoje é o dia do José ter um derrame e ir para a cama e curtir 13 anos de sofrimento em cima da cama. O que a espiritualidade fez com ele? Desencarnou o José. Tuf, teve lá um infartozinho, caiu e morreu. Logicamente, morte física. Acordou com os olhos da alma e viu do outro lado os espíritos amigos. Ô José, que bom que você veio. Nós estávamos esperando. Agora, como você é uma criatura muito disciplinada, assídua. Porque às vezes a gente acha que trabalho não exige disciplina e assiduidade. Exige sim. Até o trabalho voluntário. Aqui no centro nós temos vários trabalhos voluntários. E é fundamental que a pessoa tenha disciplina, senão não vai dar certo. Se o Chico não viesse hoje, não poderia fazer essa gravação. Se alguém não viesse ali para atender lá dentro na gravação ou na transmissão dessa mensagem, o Chico não saberia como fazer, ficaria extremamente preocupado. Como ele vai atender aqui lá dentro? Então, alguém tem que estar lá dentro e não pode faltar. Isso é um trabalho de disciplina. Não é porque eu trabalho voluntário, tem que ser disciplinado. E assim, é o trabalho mediúnico, é o trabalho da assistência. Vem o dentista que trabalha aqui. Aliás, nós temos alguns dentistas que trabalham aqui. Aí vem as pessoas tratar de dente. Chega aí com aquela dor que faz gosto. Ah, o dentista não veio. Já pensou a pessoa voltar para casa com a dor de dente porque o dentista não veio? Ah, mas trabalho voluntário, não sou obrigado. Lógico, não é obrigado, realmente não é. Mas quando a gente tem entendimento da doutrina e assume um compromisso, tem que fazer acontecer. Dorival está me esperando ali fora, né, Dorival? Aguinaldo, você está programado para falar, estava quase na hora, estava preocupado. Imagina, uma preocupação. Se eu não venho, alguém tem que assumir a tribuna para fazer a palestra. Às vezes a pessoa nem está muito preparada, porque não pensa que é fácil chegar aqui e falar. A gente tem que preparar. Então, às vezes a pessoa até para atender uma situação vai falar, mas fica numa situação desconfortável. Então, é importante a disciplina, a assiduidade, o comprometimento com o trabalho. E o José era essa pessoa, extremamente comprometida com o trabalho. Então, o plano espiritual falou assim, nossa, vem conosco. Você vai trabalhar conosco agora. Já pararam para pensar o que é desencarnar e já ir trabalhar com os espíritos superiores do lado de lá? É muito melhor do que ficar 13 anos numa cama aqui, achando que, eu quero viver, mesmo que seja com derrame, mas eu quero viver. Eu acho até que esse apego à vida é importante, porque se não houvesse esse apego à vida, a gente queria desencarnar a todo custo. Tem muita gente que é triste, melancólica, sempre reclamando de mal com a vida. Não tem um sorriso, não tem uma expressão de alegria. Quase sempre essa pessoa não quer viver. Ela não vê a hora de desencarnar. Mas não é bom também desencarnar assim antes da hora. Às vezes chega do lado de lá e fica meio perdidinha. Ou vai encontrar uma situação embaraçosa. Outro dia veio um rapaz, me procurou aqui no centro. Ele era um rapaz bonito, bem apessoado. Estava querendo se matar. Suicidar-se. Eu falei, rapaz, mas como? Pois então, Aguinaldo. A história é longa, você pode me escutar? Eu falei, não, pode falar. Olha, eu trabalho aqui numa cidade próxima, eu tenho uma loja comercial. E eu tenho uma pessoa na minha cidade que eu tenho verdadeira ojeriza por essa pessoa. Eu não gosto dela, eu tenho raiva dela. Nossa, o que essa pessoa fez assim de tão grave para você? Pois então, Aguinaldo, nada. Eu falei, nada? Nada, nunca me fez nada.
Então, como você tem raiva da pessoa? Aguinaldo, não sei. O dia que eu vi esse rapaz, me subiu uma raiva, se eu pudesse pular no seu pescoço. Mas eu me contive. E agora, recentemente, eu comprei um revólver para matá-lo. E eu cheguei em casa e falei com a minha mulher, eu vou matar o fulano. Aí ela disse assim, não, nem pense, não, eu vou matar o fulano. Aqui, já comprei o revólver. Pois então, aqui na nossa casa só tem um lugar, ou para mim, ou para o revólver. A escolha é sua. Doutor, eu escolhi minha mulher. Eu devolvi o revólver. Falei, ótima opção, excelente. Uma mulher não pode ser pior do que um revólver, de jeito nenhum. Por pior que seja, ele é melhor do que o revólver. E você escolheu bem. Aí ele disse assim, doutor, e foi bom, porque agora, se eu tivesse o revólver dentro de casa, eu tinha estourado meus miolos. Palavras dele. Porque eu entrei num contubérnio tão grande que eu pensei, já que eu não posso matá-lo, eu vou me matar. Eu falei, nossa, você saiu de uma situação ruim e caiu numa pior. Porque não tem situação pior do que o suicídio. O suicídio é o maior engano que a pessoa pode cometer. Primeiro que ela quer morrer, e não morre. Não morre. É um equívoco. Ela não quer fazer sofrer os que ficam. Não, vou morrer logo que eu largo vocês aí, vocês não sofrem comigo. E aí é que vai trazer sofrimento para aquele pessoal. E ele quer sair daquele contubérnio mental. E a mente nossa acompanha o espírito. Mente e espírito. A mente continua. Se a mente está doente, ela vai continuar doente. Não vai mudar. E ele quer sair de uma situação complicada nessa vida. E diz aos espíritos que quem desencarna pelo suicídio, a outra existência vai ser pior do que essa. Então, sai de um sofrimento, cai num martírio. Da situação ruim, cai numa pior. Então, suicídio, nem pensar. Nem pensar. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, você sabe por que você tem raiva dessa pessoa? Não sei. E é isso que mexe com a minha cabeça. Pois então, vou lhe contar por quê. E falei de reencarnação. Porque quantas vezes nós reencarnamos com pessoas que nos infelicitaram, que nos agrediram, que nos violentaram. E essa pessoa vem pertinho da gente, que é exatamente para a gente se afinizar na lei do amor. Quase sempre dentro de casa, para ficar mais próximo ainda. Para a gente afinizar com essa criatura, se afinar com ela e buscar a fraternidade, ou seja, o amor ao próximo. Então eu disse para ele, provavelmente numa vida anterior, essa criatura lhe fez alguma coisa muito grave. E que você não sabe, e nem essa pessoa. Porque se ela soubesse ou lembrasse, talvez ela não viria comprar aqui no seu estabelecimento comercial. Você acha? Outrora eu infelicitei, eu vou lá, não sei o que ele vai fazer comigo, estou fora. Mas não, a pessoa não sabe. É a bênção do esquecimento. Que bom a gente esquecer, né? Se a gente lembrasse o que nós fizemos lá atrás, não teríamos a espontaneidade hoje de encarar as pessoas. A gente, como não sabe, acha até que foi bonzinho e é bom que pense e trabalhe para melhorar sempre, e aí fica mais confortável. Mas o esquecimento é a terapia divina. E a gente não lembra. Agora, inconscientemente, ele sabe que aquela pessoa aprontou com ele, ela aprontou com ele lá atrás. Então, tem essa raiva gratuita. Então eu disse para ele, comece a orar por essa pessoa. Para que ela seja feliz. Para que ela esteja bem. Para que se dê bem na vida. Porque se ela for cada vez melhor, você está em condições de voltar com ela na próxima existência melhorada. E você também, que é provável que isso vai acontecer. Talvez não tivesse clima para nascer dentro do próprio lar, nesta atual existência. Porque se nascer seria um desastre. Mas na próxima, provavelmente, vocês vão voltar juntinhos. E aí volta aquela criatura que nós cultivamos. Se cultivamos com amor, certamente será um relacionamento bem favorecido. Mas se cultivamos aquele relacionamento com ódio e rancor, vai ser um relacionamento muito complicado. É assim que funciona a nossa vida. Nós estamos nascendo, renascendo, desencarnando, voltando aqui continuamente, aprimorando a nossa bagagem espiritual.
E eu disse para ele: se você quiser, então, melhorar mais ainda a sua condição, vem para o centro. Comece a frequentar aqui conosco. Escute as palestras. Faça cursos. Aqui tem um estudo na quarta-feira. Comece a trabalhar conosco. Com esta medida você vai vencendo as suas dificuldades. E você vai até achar graça na vida. Você vai achar razão para viver. Você vai achar-se muito importante como elemento divino na construção da evolução da humanidade. E o Cristo, pensando exatamente nessas criaturas que sofrem, ele fez uma promessa. Ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou manso e humilde de coração. E tereis descansadas as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O dia que nós entendemos a proposta de Jesus, vai ficar muito fácil, porque o jugo é uma lei que Jesus deixou para ser seguida. E por isso ele fala que a lei dele é suave. Qual que é a lei que Jesus deixou? A lei de amor. Não é muito mais fácil amar a pessoa do que odiar? Não é muito mais fácil ajudar do que prejudicar? Não é muito mais fácil assistir a pessoa do que criar situação para comprometer mais aquela criatura? Então a lei de Jesus é uma lei de amor, ela é suave. Quando nós abraçamos um trabalho no bem, nós ficamos envolvidos numa atmosfera muito positiva, maravilhosa, fantástica. Então não podemos ser indiferentes. E o Cristo trouxe a doutrina espírita exatamente para nos explicar estas colocações crísticas, evangélicas, de uma maneira clara, para nós não ficarmos alienados. Eu vou pedir a permissão para vocês, para ler aqui uma mensagem. Eu poderia falar com a própria boca, mas eu acho melhor que eu leia rapidinho, para que vocês não percam um elementinho dessa mensagem. Nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, Jesus deixou 4 mensagens, 4, pequenininhas, que eu vou ler para vocês. Olha o que o Cristo, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é importante estar estudando a doutrina espírita. Imagine Jesus aqui na frente, falando para vocês. E é verdade, Jesus está aqui falando para vocês. Só que eu vou transmitir as mensagens do Cristo. Ele disse assim: como em tempos passados, entre os extraviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos que acima deles a verdade reina imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe,
sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes, cultivadas, devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de nosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro instrumento, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa é a primeira mensagem. Agora ele fala outra sobre as pessoas mais pobres, menos aquinhoadas. É também o Cristo. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as vossas pobres. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes artesãos da vossa imortalidade. Ele assina como Espírito da verdade, mas nós sabemos que é o Cristo, pelo seu pronunciamento. Uma outra mensagem: eu sou grande. Agora ele fala para as pessoas que têm conturbação mental, aquelas que estão conturbadas.
Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro, que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Quando a gente ora e pede a presença do Cristo, Ele vem através dos emissários de luz. Mais uma mensagem final. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por esta força. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, Ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana resiste nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma, o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. São 4 mensagens de Jesus diretamente para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. E a proposta de Jesus é muito simples. É só nós aceitarmos a vida com abnegação e com devotamento, nos dedicarmos a sanear a dor alheia. E por conta disso, nós vamos também tranquilizar a nossa alma, a nossa mente, e nos infundir uma saúde perfeita. Por isso a importância do instruir-vos, além do amai-vos. É fundamental que a gente entenda a proposta da doutrina espírita e possa praticá-la. Fora da caridade, não há salvação. Perguntar para o Chico, o que significa essa salvação? Porque às vezes a pessoa acha que fazer caridade vai ser salvo de quê? Então o Chico disse assim, como a gente salva um navio que está sucumbindo para que ele possa continuar transladando as criaturas? Como a gente salva uma casa que está pegando fogo, apaga o fogo e ela pode servir de moradia? Assim é a nossa salvação. Quando a gente pratica a caridade, nós somos instrumentos equilibrados para serem usados por Deus para a nossa construção e construção da humanidade. A nossa Alta de Souza tem uma mensagem muito boa para nós, quando ela diz assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia,
sobe do escuro vale para o monte. Que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale de profundos amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce a feição do sol em noite fria, trazendo a caridade com seu guia, auxiliando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.